Candidato, bom dia para o senhor, seja bem-vindo. Bom dia, agradeço demais o espaço em estar falando com o público da Rádio Jornal. Vai ser um prazer a gente fazer esse diálogo, esse debate. Candidato, nós vamos evidentemente tratar aqui de suas propostas para o estado de Pernambuco, mas me permita começar por uma questão ideológica. Eu sempre cito aqui em algumas ocasiões, eu não sei se o senhor já escutou, não sei se o senhor escuta a nossa programação, mas uma pesquisa que eu participei uma vez em que questionava o tipo de pessoa que você era para aquele ambiente que você estava vivendo, né? Aquele momento histórico que você estava vivendo. Aí, por exemplo, tinha uma questão que perguntava, nos anos 80, você foi comunista? Sim. Aí, se você respondesse sim, ganhava 30 pontos. A pergunta seguinte era a seguinte, hoje, você ainda é comunista? Aí, se você respondesse sim, perdia os 30 pontos da questão anterior. Então, é só uma questão para a gente aqui, evidentemente, tocar nesse assunto, porque é um assunto muito polêmico hoje. Eu queria saber do senhor, ou que o senhor explicasse para o nosso ouvinte, o que é hoje ser um comunista. Porque tem gente aí dizendo, atacando o comunista, vamos acabar com o comunismo, vamos destruir os comunistas. E às vezes eu pergunto, o que é um comunista? Aí fica aquele silêncio, que a pessoa não sabe o que é. Você pode explicar, por favor? Perfeita pergunta, acho muito importante, né? O anticomunismo é cada vez mais forte na realidade brasileira. E eu acho que uma das pessoas que melhor explicou o que é o comunismo foi Dom Helder Câmara, né? Ele tem uma famosa frase que dizia, quando eu dou comida aos pobres, me chamam de santo, quando eu pergunto por que existem pobres, me chamam de comunista. Ou seja, o que é o comunista? É aquela pessoa que não aceita a existência da pobreza, da miséria, da desigualdade, da fome, do desemprego, de crianças sem escola, de falta de saúde, do trabalhador do campo que planta e não tem acesso à sua própria comida, né? Porque, enfim, é negociada por atravessadores e por aí vai, ele não fica com quase nada do que ele planta. Enfim, o comunismo é a brilhante ideia de que a humanidade tem capacidade de produzir riqueza e cultura para todos e todas e que não é justo, não é necessário, não é ético e humanamente aceitável que a gente tenha pessoas passando fome, que a gente tenha pessoas no desemprego, que a gente tenha pessoas sem direitos sociais fundamentais. O que é que quer um comunista? O comunista ele é o verdadeiro humanista da sociedade. Ele é aquela pessoa que quer uma sociedade socialista sem exploração do ser humano pelo ser humano e sem opressão, né? Uma sociedade em que o fato de uma pessoa ser mulher, ser negro, ser negra, ser LGBT, ser indígena, ser cigano, qualquer característica particular não faça com que essa pessoa sofra discriminação, preconceito, tenha a sua humanidade negada. Então, eu acho que Dom Helder definiu muito bem quando ele falou, quando eu pergunto por que tem pobres, me chamam de comunista, porque o comunista é aquela pessoa que vai olhar a pobreza e vai dizer, isso não é natural. Se não é natural, a gente pode mudar, e a gente pode mudar a partir da ação política organizada, porque citando outro grande pernambucano, né, como diria o Chico Sainz, organizando a gente pode desorganizar esse sistema de exploração e opressão que faz com que, por exemplo, num dos países que mais produz alimentos no mundo, a gente tenha mais de 33 milhões de brasileiros passando fome e quase 2 milhões de pernambucanos e pernambucanas em insegurança alimentar grave ou moderada, ou seja, passando fome ou próximo disso. E qual o modelo comunista hoje vigente no mundo que faz o senhor se inspirar e pensar que, por exemplo, esse modelo poderia trazer alguns exemplos para Pernambuco? Nós temos hoje, por exemplo, Cuba, nós temos a Coreia do Norte, eu não sei se o senhor cita outro exemplo. Tem vários outros, tem China, tem Vietnã e por aí vai, mas veja, a gente não trabalha muito com a ideia de modelo, né? A gente fala bastante de uma revolução brasileira, e o sobrenome aqui é importante, é brasileira. Uma revolução, uma transformação com as características do nosso país, com as características do nosso povo do ponto de vista cultural, histórico, geográfico, por aí vai. Aqui para Pernambuco, a gente, por exemplo, vem fazendo um debate de resgatar a tradição de luta e rebeldia de Pernambuco. Então, quando a gente fala de um programa socialista para Pernambuco, a gente está pensando nas características fundamentais do nosso estado. Eu posso te dar um exemplo. Pernambuco é um dos estados mais ricos em termos de produção cultural, né? Pernambuco respira muito cultura. O papel de Pernambuco, enquanto um produtor de cultura nacional, é muito pronunciado. Então, um processo de um programa econômico socialista aqui em Pernambuco para os trabalhadores e trabalhadoras passa, por exemplo, para a gente apoiar e incentivar o máximo possível a cadeia produtiva da cultura, que em Pernambuco tem um papel central. A cultura, de maneira geral, é fundamental, né? Ela deve ser pensada como um direito humano, tal como a comida, tal como o emprego, a gente tem que pensar a cultura. Mas aqui em Pernambuco, mais ainda, dada a importância que se tem. Por exemplo, a gente estava em Bezerros, né, recentemente, no lançamento da Camarada
deputada Luísa Mello, que é nossa candidata a deputada estadual. Bezerros é a terra do Papangu, a terra de várias expressões culturais. E aí, quando a gente pensa um projeto de poder popular para Pernambuco, a gente passa para as características de Pernambuco, né? Então, a gente não trabalha muito com a ideia de modelos, agora a gente trabalha com a reivindicação histórica, né? Nós somos um partido centenário, o PCB tem 100 anos de existência, e aqui é o partido de Gregório Bezerra, aqui é o partido de Júlia Santiago, Adalgisa Cavalcante, de Abelardo da Hora, e tantos grandes nomes fundamentais da cultura e da história pernambucana e brasileira. O meu colega Igor Marcel está louco para lhe perguntar, mas me permita, Igor, pegar esse gancho da cultura, porque eu quero associar essa colocação feita pelo candidato Jones Manuel, essas colocações, a uma prática que é muito difundida hoje nas sociedades mais desenvolvidas, que é conhecida hoje como economia criativa. O senhor sabe muito bem que o operador de cultura foi condicionado a, em épocas, por exemplo, de produção cultural, carnaval, São João, sei lá, bater a porta lá do gestor e pedir uma ajudinha para ele ter que levar a sua manifestação cultural para a rua. Mas aí eu coloco para o senhor, quais são suas propostas para o campo de economia criativa, levando em consideração a sua ideologia comunista, que a gente sabe que tem um certo entrave aí com o capital. E pensa-se hoje a cultura como um meio de sobrevivência. Você sobreviver independentemente de governo através da sua cultura, candidato. Veja, a minha ideologia ela tem um entrave com a exploração, né? A gente não aceita exploração, a gente não aceita opressão. Mas sobre a economia criativa, sobre cultura, eu acho que a primeira questão fundamental é a cultura ela não pode ser pensada de forma sazonal. Não dá para imaginar a cultura como Carnaval, São João e alguma festa ou outra perdida no meio. A gente tem que ter um plano anual de cultura com incentivo à cultura o ano inteiro, com atividades culturais o ano inteiro, rever a tabela média de cachês dos artistas e produtores culturais, que está muito defasada, parar com essa safadeza que acontece em Pernambuco, que é atrasar pagamento. Porque aqui em Pernambuco é histórico, tem um FIG, tem um Carnaval, tem um São João, o artista vai receber 4, 5 meses depois. Os conselhos de cultura, tanto de prefeituras quanto do governo do estado, não funcionam realmente com participação dos trabalhadores da cultura e coisas básicas, como, por exemplo, na época do prefeito João Paulo em Recife, você tinha uma política de pontos de cultura de ocupar as praças. Então, todo final de semana, você tinha hip hop, dança, espetáculo, maracatu, afoxé, enfim, para movimentar, inclusive, a cidade e movimentar a cadeia produtiva da cultura. Isso acabou em Recife, né, destruída pelo PSB, em Pernambuco, igualmente destruído pelo PSB. Então, a gente pensa a cultura como uma política permanente, com orçamento significativo. A nossa proposta é usar 4% no mínimo do orçamento do estado de Pernambuco para investir na cultura e pensar na criação de complexos culturais, Abelardo da Hora, em homenagem ao grande comunista, nome histórico aqui de Pernambuco, que é pensar, por exemplo, a construção de cinemas, de teatros, de museus, de galerias de exposição, acoplados à dinâmica de grandes centros urbanos. Então, por exemplo, um centro cultural Abelardo da Hora no Cabo Santo Agostinho, um em Jabotão, um em Olinda, um em Paulista, um em Igaraçu, um em Abreu e Lima, em Petrolina, em Salgueiro e por aí vai, para criar equipamentos públicos que as pessoas tenham acesso de verdade à cultura e fazer com que, por exemplo, cinema não pode ser só o cinema do shopping que passa aquele filme estadunidense de qualidade duvidosa. A gente tem que criar uma política pública, inclusive, para o cinema pernambucano. É tão falado, tão elogiado o cinema pernambucano, mas é um cinema muito falado na parte da produção, mas a distribuição para o consumo da massa do povo trabalhador de Pernambuco, esse povo tem pouco acesso, por exemplo, ao próprio cinema pernambucano, que é tão elogiado pelos críticos e nos festivais. De maneira geral, para a própria economia criativa, de uma perspectiva mais ampla, o PCB ele trabalha uma proposta econômica que tem como centro gerar emprego. Pernambuco é campeão nacional de desemprego, né? Nosso estado há 4 anos seguidos é recorde, e esse desemprego de Pernambuco está centrado no modelo de crescimento econômico que tem como pilar, desde a época do senhor Eduardo Campos, isenções fiscais, ou seja, desconto de imposto e outros incentivos para atrair capital de fora e transferências, repasses do governo federal. Quando o PSB rompe com o governo federal e com os impactos da Lava Jato e por aí vai, essa verba do governo federal deixa de vir e os capitais que estavam aqui atraídos por esses incentivos fiscais vão embora. O grande exemplo é SUAP, que é um projeto que faliu, né? Aquele modelo de desenvolvimento de SUAP. A gente entende que é fundamental reativar a economia a partir da construção civil para dar um choque de geração de emprego, reativar o comércio e os serviços e incentivar ao máximo o cooperativismo da classe trabalhadora. E aí,
reduzir de verdade burocracia e exigências desnecessárias para cooperativas, associações, pequenos empreendimentos, sem um discurso liberal de que o Estado é inchado. Não, é reduzir mesmo burocracia desnecessária, ineficiente e, ao mesmo tempo, fomentar a economia do Estado a partir de alguns complexos de empresas públicas. Por exemplo, a gente não quer privatizar, a gente não vai privatizar nem a Compesa, nem a Copegás, a gente vai recuperar a CELP, vai recuperar o LAFEP, e tem a proposta que é fundamental para o desenvolvimento aqui em Pernambuco, que é recriar o BANDEP, nosso Banco Público Estadual. Pernambuco precisa ter um Banco Público Estadual para financiar políticas estruturantes de longo prazo, como a reforma urbana, construindo 100 mil moradias populares por ano, reativação do emprego e garantir crédito de verdade para a agricultura familiar e a agricultura camponesa. Igor Maciel. Candidato, o senhor, eu queria falar de transporte público, o senhor defende, eu já vi entrevistas suas, defendendo uma diretriz comunista para o transporte público. Isso. Queria que o senhor explicasse o que é essa diretriz comunista, porque, pelo que eu entendi, ela é a ideia de que as pessoas não pagariam pelo transporte, ou pelo menos você teria passe livre para vários setores. E, além disso, você não teria ônibus lotados. Então, você teria mais ônibus, você teria mais oferta, com as pessoas pagando menos. E eu queria entender como é que isso funciona. É muito tranquilo. Veja, repare bem. A gente tem o SUS, por exemplo, né? A gente tem hospitais, a gente tem UPAs, tem ambulatórios e por aí vai. As pessoas não pagam para ir no hospital da restauração. Por que as pessoas não pagam? Porque a gente entende que a saúde é a necessidade fundamental do ser humano. Então, graças ao bom Deus e à luta popular, aqui, diferente dos Estados Unidos, se você cair, quebrar a perna, não vão cobrar 4 mil de você na restauração para enfaixar sua perna, não é isso? A gente entende a necessidade fundamental. O transporte é a mesma coisa. Transporte é um direito tão fundamental quanto saúde, especialmente em grandes metrópoles. Então, veja, o trabalhador, a trabalhadora que está ouvindo a gente, ele passa 2, 3 horas por dia para ir, 2, 3 horas para voltar do trabalho. Eu costumo brincar que eu sou o único candidato nessa eleição que, se soltar no carro de Santa Rita com um vem, sabe voltar para casa, né? Porque eu não sou filho de político, não sou rico, não tenho sobrenome chique, sou um trabalhador, filho da classe trabalhadora. Pego e peguei ônibus da minha vida toda, eu sei a realidade do transporte, percebe? Então, veja, a gente precisa, primeira coisa, abrir a caixa preta do transporte. Os dados de custo e de rentabilidade do Sistema Grande Recife não são transparentes. Há uma pauta histórica dos movimentos populares da Frente de Luta pelo Transporte Público, que eu fiz parte, por exemplo, de uma auditoria nas contas públicas do Sistema Grande Recife. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, tem um cartel aqui, nos transportes na região metropolitana. Eu afirmo, sem medo de errar, inclusive, mais uma vez, em outra entrevista, conclamo o Ministério Público a olhar com carinho para isso. Existe um cartel funcionando nos transportes aqui em Pernambuco. A terceira coisa é que boa parte dos critérios de qualidade no contrato de concessão não são cumpridos. Por exemplo, até hoje não se colocou ar-condicionados nas linhas de ônibus, percebe? Então, veja, o trabalhador pega todo dia um ônibus lotado, caro, perigoso, ruim e que é cada dia pior para os rodoviários. Vou me lembrar que o governador Paulo Câmara, de maneira irresponsável, para fazer graça para empresário de ônibus, retirou o cobrador no começo da pandemia e aí fez com que o motorista passasse a ter ainda mais funções, sem nenhum tipo de aumento de salário, e não que o aumento de salário fosse compensar, mas é isso, sem nenhum tipo de aumento de salário, e aumentou os casos de adoecimento, de afastamento do trabalho, por problemas mil que os motoristas estão tendo. Qual é a proposta da gente? Então a gente começa abrindo as contas, fazendo uma auditoria, desmontando esse cartel e obrigando a cumprir os critérios de qualidade que estão nos próprios contratos de concessão, como reduzir a lotação, o tempo de espera dos ônibus, colocar ar-condicionados, garantir segurança do trabalho para os rodoviários, reintegrar os cobradores. Então, veja, isso não é promessa de campanha, não, isso é uma afirmação. No governo do PCB, os cobradores vão ser todos reintegrados, todos, absolutamente todos. Mas aí, se as empresas por conta disso, as empresas não quiserem continuar, porque vão estar tendo... Elas saem. E aí vira uma estatal, então... Com certeza. Seria perfeito. Porque, veja... E aí, como é que, dentro das contas públicas, como é que o senhor pretende sustentar esse sistema? É muito tranquilo, porque... Teria que aumentar imposto. Não, de forma alguma. Só para dar uma informação que eu acho importante, o nosso público saber, né, que está acompanhando a gente. As empresas de ônibus todo ano recebem 300 milhões de reais de subsídio do governo do estado. 300 milhões. Isso, em 4 anos,
a gente está falando de um pouco mais de 1 bi, né? Então, assim, não teria que aumentar imposto. Inclusive, há que se questionar a série de subsídios cruzados, que inclusive as empresas de ônibus também têm, porque passa subsídio também por combustível, por importação de peças e por aí vai. Então, note, o X da questão é que no próprio contrato de concessão, por exemplo, não estava previsto que as empresas de ônibus poderiam retirar os cobradores. Eles estão descumprindo o contrato. Quando o velho Brizola assumiu o governo do Rio de Janeiro, sabe o que foi que o Brizola fez para encampar as empresas de ônibus? Ele basicamente pegou os contratos e viu que nenhuma empresa cumpria os contratos. E aí, encampou as empresas com base no simples cumprimento dos contratos. Vê que coisa linda, a fidelidade aos contratos, um dos princípios do liberalismo. Pois é, Brizola foi tão liberal que ele falou assim, não está cumprindo os contratos, vou ter que encampar as empresas. O compromisso da gente é reduzir a lotação, é reduzir o tempo de espera, é melhorar a qualidade dos transportes, é garantir real passe livre para os estudantes e garantir uma redução sistemática do preço da passagem. E fazendo com que o sistema de transporte ele não precisa necessariamente ter lucro. Essa que é o X da questão. Do mesmo jeito que ninguém cobra lucro do Hospital da Restauração para remendar as pessoas que chegam lá com perna e braço quebrado, do mesmo jeito que ninguém cobra lucro de uma escola que tem uma função social fundamental que é educar as crianças, o transporte também não precisa ser um setor lucrativo, percebe? Porque ele cumpre uma função importantíssima. A qualidade do transporte, ele influencia a saúde do trabalhador, a saúde física, a saúde psicológica, a possibilidade de desfrutar a cidade, influencia a cadeia econômica, porque note bem, e aí não precisa nem ser nenhum economista para perceber isso, que é, se você leva 4 horas para ir e para voltar todo dia do trabalho, a chance de você, numa noite de quinta, de sexta-feira, sair para tomar uma cervejinha, sair para se divertir é muito menor, percebe? Porque você vai chegar em casa cansado, estrupiado do trabalho. Se você tem um transporte muito mais eficiente, se você possibilita que as pessoas vivam mais plenamente a cidade, a chance de você chegar do trabalho numa quinta-feira, ir para um barzinho, tomar uma cerveja, ir para um restaurante, comer fora, e isso que já é um aquecimento da economia, do comércio e serviço é muito maior. Então, tem o que os economistas chamam de efeito indireto, ou externalidades na economia. Um transporte eficiente, um transporte seguro, um transporte barato, ele gera emprego, ele melhora a saúde do povo. Eu só fico com uma dúvida em relação a esse quesito, que é muito importante, candidato, que você está tocando aqui, é a questão da dotação orçamentária. Se o senhor defende que o sistema de transporte público não pode ter lucro, o senhor imediatamente afasta os investidores privados. Não é? Mas qual investidor privado vai querer trabalhar sem lucro? É bem simples de entender. Repare bem, hoje, um dos maiores investidores internacionais do mundo é a China, por exemplo, né? Inclusive, a nova Rota da Seda, que é um grande programa de investimentos em infraestrutura da China, a Argentina assinou agora. Seria muito tranquilo a gente criar um grande sistema integrado estadual de transporte de qualidade a partir de uma joint venture, que é o nome em inglês para dizer uma parceria entre 2 entes diferentes, com a China, por exemplo, numa perspectiva de uma tarifa muito mais abaixo do que está hoje e passar totalmente para o poder público num prazo de 15, 20 anos. E a gente consegue fazer isso, porque inclusive a Argentina está fazendo isso. Qual seria a contrapartida para a China? A Argentina acabou de assinar um contrato com a China para criar um grande ramal de trem, em que vai ser uma joint venture, uma parceria do governo argentino com o governo chinês, e que daqui a 30 anos passa integralmente para as mãos do governo argentino, percebe? Porque, veja, a gente tem que pensar Pernambuco também. Pernambuco a gente não pode pensar da mão para a boca, a cada 4 anos. Candidato, só uma coisa. Então isso seria um tipo de concessão, pública, é um tipo de privatização, que é feita, só que ao invés de ser interna, entre a China e a Argentina. Não, é porque assim, eu estou dando um exemplo das várias possibilidades que estão em jogo, porque, não, bem, hoje, Pernambuco ele tem capacidade de gerir o transporte na região metropolitana. A gente tem um problema de transporte no Agreste e no Sertão, porque, por exemplo, o governo do PSB, como é característica, ele é o governo avestruz, né? Ele botou a cabeça embaixo da terra, se exime da responsabilidade, então não tem nenhuma regulação, nenhuma política para o transporte no Agreste e no Sertão. Cada município faz o que quer, é uma bagunça, é uma esculhambação. Então a gente tem uma questão também de criar um verdadeiro sistema estadual de transporte. Pernambuco hoje não tem um sistema estadual de transporte. Pernambuco tem um sistema metropolitano que funciona male de péssima qualidade. Então a gente tem várias possibilidades. Eu estou lhe dando mais uma das possibilidades que a gente pode pensar em joint ventures, numa transferência tecnológica, e que a longo prazo o Estado assuma plenamente o controle. Mas eu lhe garanto que, inclusive, do ponto de vista de dotação orçamentária, o orçamento anual de Pernambuco é 44 bilhões de reais. Nisso você tem uma série de coisas que precisam ser revisadas. Como eu lhe disse, são
300 milhões por ano de subsídios de isenções fiscais para as empresas de ônibus. Você pega o que o Estado deixou de arrecadar de ICMS do setor sucroalcooleiro, dos grandes usineiros, dos grandes canavieiros, isso dá mais de 10 bilhões, percebe? E uma das bandeiras que a gente defende é uma auditoria nas contas públicas de Pernambuco dos últimos 20 anos, pegando o último governo Jarbas até aqui, porque houve uma farra de isenções fiscais aqui em Pernambuco, especialmente na época do senhor Eduardo Campos, que pouca gente denunciava aqui em Pernambuco. Era o caso do quem denunciava isso bastante, por exemplo, o professor Heitor Scalabrini, o Paulo Rubem, por aí vai, que é o nível de crescimento da economia de Pernambuco sempre foi maior que o nível de arrecadação, porque era uma farra de isenções fiscais, boa parte dessas empresas foram embora, e Pernambuco tem uma série de esculhambações, que é o típico estado dominado pelos ricos, que é o seguinte: você pega uma cidade como Vitória de Santo Antão. Vitória de Santo Antão é uma cidade que tem falta d'água sistemática, mas tem uma empresa lá da pecuária que consome 90% da água disponível na cidade. Essa empresa ela não paga a conta de água. Percebe? Então, assim, quantos milhões de reais a gente está deixando de arrecadar anualmente numa esculhambação, numa empresa que consome boa parte da água de uma cidade que o povo passa 10, 15 dias sem água? A gente vai cobrar a conta de água, além de acabar com essa safadeza. Percebe? A gente vai cobrar. E isso vai acabar essa farra. O setor sucroalcooleiro, os usineiros, vão começar a pagar imposto em Pernambuco. Vai acabar com esse desconto de ICMS. Porque esse povo não gosta tanto de livre mercado, o setor da cana-de-açúcar aqui de Pernambuco, ele não sobrevive sem os subsídios e o crédito preferencial que ele tem do governo do estado de Pernambuco. E se por acaso esses setores empresariais decidem alegar o rompimento de contrato por causa da isenção fiscal, do fim da isenção fiscal, fecha a indústria, demite os empregados e vai embora. É isso que eu queria só colocar, candidato, porque é o seguinte, quando o senhor fala da isenção, e aí eu quero deixar bem claro que, assim, não é que eu não esteja concordando, não é isso. Eu quero realmente entender como é que funcionaria. Porque quando o senhor chega e diz, olha, não vai ter isenção, então tem que rever isenção. Quando você revê isenção, acaba com os empregos que estão sendo gerados por conta daquela isenção. O cálculo que se faz de isenção é um cálculo que você isenta aquela empresa de acordo com os empregos que estão sendo gerados ali. Então, a consequência direta e imediata seria, não vai ter mais essa isenção, os empregos se acabam também. A gente tem um problema sério aqui de desemprego. Pernambuco é um estado que tem um problema seríssimo de desemprego. E isso pioraria a situação. Então, assim, eu queria entender como é que a conta fecha no final. Tranquilo, meu querido. Agora vou me permitir discordar de você. O cálculo feito de isenção fiscal em Pernambuco não é esse. Você olha os documentos da Cefaz, Secretaria da Fazenda, você vai ver que nunca tem uma justificativa do nível de emprego gerado de acordo com o grau de isenção. Assim. Então, não é isso. Há uma justificativa retórica que nunca é acompanhada de um estudo sério, sistemático, dizendo aquela isenção fiscal vai gerar quantos empregos diretos e indiretos. Isso não é feito aqui em Pernambuco. E aí, você fala, por exemplo, os empregos do setor sucroalcooleiro da cana-de-açúcar, que emprego? Esse setor, ele tem uma baixíssima empregabilidade de mão de obra. Quando você pega quantos trabalhadores estão empregados na cana-de-açúcar aqui em Pernambuco, você tem menos de 500 mil. Um setor que tem privilégios a mil, tem privilégio de uso de terra, de água, de crédito, de isenção fiscal, e não consegue empregar 500 mil trabalhadores. E é um setor rico em casos de trabalho escravo, de situação de trabalho análogo à escravidão, com trabalhadores que não têm o ensino fundamental, com péssimas condições de trabalho, com jornalistas de trabalho de média 12, 14 horas. Mas, por exemplo, então, o senhor chegaria... o senhor chegaria, então, para a Fiat, o senhor sendo eleito governador, o senhor chegaria para a Fiat e diria, acabou a história de isenção, e aí a Fiat ia dizer, não, tá bom, então a gente vai embora. Não, mas deixa eu terminar meu raciocínio. Então, veja, o setor sucroalcooleiro, com esses mais de 10 bilhões que eles ganharam nos últimos anos de isenção do ICMS, o processo de arrecadação disso, investimento na construção de moradia popular, incentivo, por exemplo, à agricultura familiar, agricultura camponesa e agroecologia, é gerar muito mais emprego do que é gerado hoje a produção canavieira. Você percebe? E aí, veja, não é que não tem isenção fiscal, vai ter. Por exemplo, a gente quer reduzir o imposto para a classe média. A gente quer reduzir o imposto. Então, por exemplo, a gente quer ter uma política de incentivos fiscais para, por exemplo, empreendimentos na área da cultura. Então, você quer abrir uma sala de cinema e você vai garantir que esse cinema vai ter uma cota de, no mínimo, 40% a 50% dos filmes nacionais, pernambucanos e nordestinos, aí você vai ter uma isenção fiscal. Você quer abrir uma livraria, você vai ter incentivo fiscal.
Mas quantos funcionários você quer abrir um museu, vai ter quantos funcionários são necessários no cinema e quantos funcionários são necessários na Fiat, por exemplo? Agora, o histórico que a gente tem é, tanto no plano nacional quanto no plano estadual, essas isenções fiscais não vêm compromisso em contrato de manutenção de emprego. Eu desafio você e qualquer pessoa a me mostrar uma isenção fiscal dada aqui em Pernambuco ou no Brasil que tenha no contrato de isenção fiscal um compromisso com manutenção do nível X de emprego. Isso não existe. Inclusive nos últimos 10 anos... Não, tudo bem, mas o senhor concorda que a isenção fez a Fiat vir para cá e a Fiat gera emprego. O senhor concorda com isso? Tudo certo. Agora, veja, nos últimos 10 anos, boa parte das isenções fiscais foram incorporadas como margem de lucro e enviado para fora para a sede das multinacionais. A questão da Fiat é bem simples e objetiva. Tudo certo. A gente vai rever o contrato. Se a gente achar dentro de um planejamento estratégico de geração de emprego que é necessário manter, vai ser mantido. Agora, com critério de geração de emprego e com critério, inclusive, de durabilidade do contrato. Porque, note, uma das coisas que mais acontece em Pernambuco também, você deve estar acompanhando isso, nos últimos 5 anos, empresas que receberam isenção fiscal, terraplanagem, doação de terreno, por aí, vai para ficar 30 anos, foram embora. E aí foram embora sem pagar multa ao governo do estado, sem devolver nada. A empresa vai embora quando quer. Percebe? Então, um contrato que é uma mãe para as empresas, no bom sentido da palavra mãe, que é isso, é tudo para elas. Então, elas não têm que pagar rescisão de contrato, elas não têm critério fixo de geração de empregos, elas não têm transferência tecnológica, não tem nada. Então, veja, é um tipo de Estado que é um Estado para as empresas, para os ricos que não têm preocupação mínima com a classe trabalhadora, com geração de emprego, com defesa do meio ambiente. Isso vai acabar. Agora, a gente vai gerar bastante emprego. Inclusive, Pernambuco, num governo do PCB, vai ser um governo que vai acabar com o desemprego, porque a gente vai ter compromisso de investir o orçamento público onde se gera emprego de verdade. Porque, não, bem, vem cá, quem é que produz comida que chega na nossa mesa? É a agricultura familiar. É o seu Zé, a dona Maria do campo, que planta macaxeira, que planta feijão, que planta verdura, hortaliça. Não é o grande canavieiro rico, normalmente com trabalho escravo, que inclusive nem mora em Pernambuco, nem gosta do Estado, aparece aqui de vez em quando, que está recebendo bilhões de crédito e de incentivo fiscal. A gente vai garantir o crédito, o apoio técnico, o escoamento da produção, o incentivo para, por exemplo, aquele agricultor, aquela agricultora do Cabo Santo Agostinho que planta macaxeira, como é o caso da minha família, que planta macaxeira, que planta feijão, que planta a comida que coloca na nossa mesa, e é esse povo sim que gera emprego, que gera renda, que gera oportunidade. Agora, os grandes empresários vão ter que ir para oposição pela primeira vez na história de Pernambuco. Candidato, falta pouco tempo para a gente encerrar e eu queria que você falasse um pouco a respeito do interior. Nós temos problemas graves, estruturais no interior, com abastecimento hídrico, com rodovias, com saúde. A gente sabe a quantidade de gente que vem do interior todos os dias para cá para buscar tratamento de saúde. Qual o ponto principal que você aponta no interior? Veja, tem vários pontos principais, né? Acho que primeiro a gente parte de uma premissa, que é Pernambuco, ele tem um governo que só olha para a região metropolitana e governa mal, né? Então é o governo do ar-condicionado. O Paulo Câmara, ele não sai do ar-condicionado, né? Ele fica ali, trancado no Palácio do Campo das Princesas e não olha para a realidade de Pernambuco. Então a gente tem que ter uma premissa que é universalizar o acesso a serviços e a direitos e a geração de emprego por todo o Estado. Como eu dei o exemplo do transporte, é um sistema metropolitano e o governo do Estado não tem nenhuma política para o Agreste, Sertão e transporte. Então a gente tem que ter uma política de universalização de direitos para todo o Estado de Pernambuco e garantia de serviços e políticas para todo o Estado, buscando equalizar o máximo possível o acesso que se tem à saúde, à educação, à cultura, ao lazer, ao emprego na região metropolitana, no Agreste e no Sertão. Esse é um princípio. O segundo princípio é que a gente tem que distribuir melhor os equipamentos públicos de alta complexidade em saúde. Por exemplo, Petrolina não tem um hospital significativo. É o Miguel Coelho, que adora falar que fez isso e aquilo, foi o melhor prefeito da história de Petrolina, mentira, não sei o quê. Petrolina não tem um hospital, percebe? De grande porte para atender o município e a região. Aliado a isso, o básico, por exemplo, que é muito barato, né? O tratamento fora do domicílio, o TRF, é as pessoas que vêm de outras cidades longe para pegar um tratamento aqui em Recife, não tem um abrigo digno, não tem um lugar para tomar banho, para comer, para descansar, que é um negócio barato. Então, tem uma série de prioridades que a gente precisa efetivar e olhar de verdade para o Agreste, para o Sertão, mas não com promessas vazias como acontece todo ano. Então, para concluir de verdade, que eu sei que o tempo está terminando, no nosso governo, a Compesa ela vai ser reestatizada, recolocada nas mãos do povo trabalhador. A gente vai ter um plano de universalização de saneamento básico e água, que
que vai começar atendendo o Agreste e o Sertão do Estado. O senhor tem agora esses 20 segundos para se despedir do seu eleitorado. Eu agradeço o espaço, foi um debate muito produtivo. Eu chamo todo mundo a acompanhar nossos debates nas redes sociais, acompanhar nossas propostas, que nossa candidatura é a única que apresenta uma real mudança, uma real transformação para Pernambuco e não mais do mesmo, né? Não aqueles políticos que toda eleição aparecem com as mesmas promessas. Muito obrigado, candidato Jones Manuel, do PCdoB. Boa sorte para o senhor. PCB, Partido Comunista Brasileiro. Isso. Muito obrigado, boa sorte para o senhor. Abraço.